Estamos de volta aqui para continuar nossa exposição em Mateus 24. No vídeo anterior, aprendemos que a palavra fim do mundo, a vinda de Cristo é a vinda em juízo contra Jerusalém, contra os judeus, e não a vinda em glória no último dia, no juízo final, na ocasião da ressurreição dos mortos. A vinda em julgamento contra Israel. E o fim do mundo ali é o fim do tempo, é o fim de um período de tempo. E a palavra cosmo não está presente no versículo 3, como aprendemos no nosso vídeo anterior, mas sim a palavra ainos, que significa período de tempo, idade. Era o fim do judaísmo, o fim do templo, a destruição, como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou. E o Senhor disse aos discípulos para que eles tomassem cuidado. Era o primeiro sinal que apontariam para o fim daquele período. É que surgiriam muitos falsos cristos, muitos falsos messias. E o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse e também as cartas e o Evangelho, ele estava presente quando nosso Senhor Jesus disse essas palavras, que surgiriam falsos cristos e enganariam a muito. João, quando escreveu a sua primeira epístola, ele já estava nos informando que os anticristos já estavam aparecendo. A palavra do nosso Senhor já estava se cumprindo. Ele diz no capítulo 2, no versículo 18 da primeira carta: Filhinhos, é já a última hora, como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Essa é a última hora daquele período do judaísmo que terminaria com a destruição do templo. Sem o templo não há mais sacrifício. Sem sacrifício, o povo então estava realmente perdido. Eles negaram o sacrifício perfeito de Cristo, não confiaram nele, o desprezaram e perseguiram depois os seus discípulos, e o Senhor veio então em juízo contra esta nação. E João diz: é já a última hora, o fim do judaísmo está chegando, o fim do templo está chegando, vai acabar essa era, vai acabar esse período de tempo do judaísmo, está existindo, porque o Senhor usou o Império Romano, os romanos, para punir aquele povo, aquela nação, no ano 70 depois de Cristo. O Senhor continua então o seu sermão profético em Mateus 24, dizendo assim: os sinais que apontariam para o fim daquela época, daquele período de tempo ali do judaísmo. Ele diz: e ouvirei de guerra e rumores de guerra. Não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim ainda do templo, porque tudo começou quando o Senhor disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. E ele diz: mas todas essas coisas são princípios das dores para aquele povo. A tribulação iria começar naquele período ali, antes de chegar no ano 70, quando as coisas estivessem bem graves. As dores viriam como uma grávida está sentindo contrações para ter uma criança. O Senhor está dizendo que esses sinais seriam os princípios das dores. Qual? O surgimento dos anticristos, guerra civil, nação contra nação, reino contra reino. O Senhor não está usando aqui essas palavras para descrever algo que nunca havia acontecido antes em Israel, mas que sim, já havia acontecido algumas vezes. E nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 15, que o povo de Israel estava sendo punido por Deus por causa da apostasia. O capítulo 15 de 2 Crônica, no versículo 5, diz: naqueles tempos não havia paz nem para o que saía e nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Porque Israel estava passando por todo esse inferno. Porque o versículo 3 diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei.
Por essa razão, o povo então estava sofrendo uma grande angústia, tribulação, porque o Senhor Deus estava punindo eles. O profeta Isaías também nos diz quando o Senhor puniu o Egito. No capítulo 19, no versículo 2, nós temos essas informações. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Vocês perceberam que já havia acontecido isso antes, e agora iria acontecer novamente? Só que de uma forma terrível, porque o povo agora perderia o templo, e perdendo o templo era o fim de tudo para os judeus. Era uma grande calamidade. E o Senhor continua dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse esfriamento do amor aponta para aqueles dias, quando o judaísmo perseguia o cristianismo. Os cristãos eram perseguidos pelos judeus. Nós podemos ver isso claramente. O próprio Messias disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. O Senhor disse que chegaria um tempo em que os judeus iriam perseguir severamente os cristãos. E nós podemos ver aqui no capítulo 21 de Lucas, quando o Senhor nos ensina assim, dizendo: o esfriamento do amor significa isso aqui. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão a cada um de vós. O pai entregaria o filho à prisão. Versículo 12, 21:12, Lucas 21:12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e governadores, por amor do meu nome. E até pelos pais, e irmãos e parentes e amigos sereis entregue, e matarão alguns de vós. Essas são as terríveis tribulações que sofriam os cristãos no primeiro século. Os cristãos eram entregues, o pai entregava o filho para ser condenado à morte, o filho entregava o pai. É um esfriamento do amor na família que aconteceu naqueles dias, no período em que o cristianismo estava no seu crescimento com as perseguições. Esfriamento do amor no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Não havia o amor de pai para com filho, nem o amor de filho para com pai. E o Senhor continua dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança é muito importante, perseverar, porque aquele que persevera, a promessa do Senhor é esta, será salvo. Será salvo dessas tribulações que sobrevieram sobre aqueles judeus incrédulos. Segundo o historiador Flávio Joséfo, nenhum dos judeus cristãos sofreram aqueles juízos terríveis que veio sobre Jerusalém, mas somente os judeus incrédulos foram mortos. E ele diz que o evangelho do reino será pregado no todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E aqui a palavra aparece, a palavra fim, que não é o fim do mundo, mas sim aqui é o fim. É o fim do judaísmo, é o fim daquele período em que fazia os sacrifícios no templo, o templo estava de pé. Era o fim realmente do judaísmo, o fim do povo judaico. Deve estar bem claro em nossa cabeça, em nossa mente, que o Senhor Deus, no Antigo Testamento, fez promessas ao povo de Israel. Havia no meio do povo de Israel o Israel espiritual, no meio do povo étnico havia o Israel espiritual. Esse Israel étnico, eles quebraram o mandamento de Deus, eles foram infiel, eles apostataram da fé. Mas o Israel espiritual, o Israel eleito, nunca se apostatou da fé, nunca se afastou de Deus e se rebeliou contra ele, mas perseveraram até o fim. Quando o Senhor Jesus diz em Mateus 21, no capítulo 21, no versículo 43, ele diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Ele está falando isso para o Israel étnico e não para o Israel espiritual, o Israel eleito. É o Israel étnico que transgrediu, que apostatou, que pecou. Será tirado o reino deles. O templo, os sacrifícios, os sacerdotes, tudo isso aí ia acabar.
o Senhor diz que o evangelho seria pregado no mundo todo e então virá o fim para o Israel étnico, o fim de todo aquele período de tempo do judaísmo. Quando nós estamos lendo Atos, capítulo 28, nós percebemos Paulo já tinha alcançado todo aquele território, pregando o evangelho, já em Roma. Ali já era toda aquela área foi já pregada, evangelizada pelo apóstolo Paulo. E o evangelho naquele período do primeiro século foi pregado no mundo inteiro. E aí veio o fim do templo. E é assim que Deus trata uma nação, um povo que não busca Ele, que rejeita o Evangelho, que rejeita a sua oferta de paz, Ele pune severamente. Ficamos por aqui e no próximo vídeo nós vamos continuar o versículo 15 do capítulo 24 e depois vamos voltar para Apocalipse. Até o próximo.